Na verdade, eu tive a chance de retomar o aspecto etimológico do termo publicidade, que é tornar público. Publicidade vai assumindo um caráter comercial mais ou menos no século XX. Mas até então, a publicidade ela tem especificamente, por princípio, tornar algo público, seja um serviço, seja um produto. É essa chance, essa oportunidade que a UF deu e que os alunos também abraçaram, e os professores que entraram também super engajados, e a gente conseguiu e está conseguindo desenvolver um bom trabalho aqui na UF. Na verdade, quando eu comecei a cunhar o conceito de publicidade, eu trabalhava muito com publicidade comunitária, né? Que foi a partir da comunicação comunitária. Então, eu tinha assim, muito contato, né, com projetos na América Latina, né, com a comunicação comunitária. E aí eu comecei a desenvolver a publicidade. Toda vez que eu chegava em algum lugar, as pessoas perguntavam, até pesquisadores da área, mas como que é publicidade e comunitária? Ou é uma ou é outra. Eu sempre perguntava por quê. Então, assim, a própria comunicação comunitária sempre é muito pensada, sempre não, mas muitas vezes é muito pensada a partir daquilo que ela não é. E eu fui me questionar, por quê? Então, tem uma questão da legislação, que também emperra, né? Mas se a gente entrar na lei, na legislação da publicidade, for observar ali como ela foi feita, em que ano foi feita, quais são os detalhes dessa lei, que é a Lei 4.680, ela foi feita no meio da ditadura militar. Então, você imagina, no meio da ditadura militar, uma lei de 1965, que não tinha celular, não tinha internet, não tinha computador. Essa mesma lei é que serve para a gente até hoje. Quais os tipos de publicidade? Quais as formas de publicidade? Como é que a gente pode repensar todos esses ditos, né, para tentar, de fato, mudar alguma coisa? Então, o que eu notei, assim, foi que no primeiro momento eu trabalhei muito com publicidade comunitária, mas aí eu nesse artigo, tive um episódio que marcou muito a chegada desse novo conceito, e a partir daí foi um desenvolvimento de uma pesquisa gigantesca, que a gente está fechando esse ano, inclusive, que foi no IBC, o Instituto Benjamin Constant. Então, não era uma publicidade da comunidade para a comunidade, feita pela comunidade. Era uma publicidade que precisava da participação efetiva da sociedade civil para que ela desse certo. E nesse momento eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas, quando eu conversei com a Cecília Peruso, e ela disse, isso é publicidade social, vocês têm que sistematizar, têm que escrever sobre isso, e a partir daí começou a saga. Então, nossa, essa pergunta não é nada fácil, né? Assim, mas vamos lá. O celular, quando ele chegou, eu percebi que não é só a chegada do celular, mas dois pontos centrais. A entrada da internet no celular e a popularização do celular. As pessoas têm celular. Então, é muito mais fácil de você chegar o tempo todo no cotidiano das pessoas com o celular, né? Então, nessa época, eu fiz uma ampliação do conceito de publicidade comunitária para de publicidade social, porque há um envolvimento da sociedade civil para a efetivação de um resultado, ok? Essa publicidade, ela foi viabilizada de maneira muito mais eficaz e de maneira muito mais competente, assim, a partir da chegada do celular e da popularização do celular. E quando eu digo assim, é preciso afetar o outro, é preciso chegar no sensível, tanto chegam publicidades ruins, assim, extremamente comerciais, notícias falsas, todas elas chegam na mesma tela do mesmo celular, né? Ao mesmo tempo, quase que simultaneamente, seja vindo de uma multinacional, seja vindo de do seu grupo de família, seja vindo do bairro. O sensório, o sensível, ele é afetado cotidianamente, diversas vezes por dia, pela tela do celular, de origens diferentes, ainda que esses conteúdos sejam extremamente estapafúrdios. Você não sabe de onde eles vêm, mas tanto vem que eles quase começam a afetar cognitivamente o cidadão comum. Você vê assim, tem pessoas que ficam repetindo determinadas coisas que não tem o menor sentido porque viram pela tela do celular. Outra coisa que eu tenho notado bastante também é o replique, né? Recebe e repassa. Nem leu o que é aquilo ali. Nem viu, nem refletiu. Isso aqui é um absurdo. Então você percebe que é uma rapidez
notícias que não têm o menor cabimento, ou então fatos que não têm o menor cabimento, imagens que não têm o menor cabimento, e as legendas, são diversas legendas, vão sendo replicadas, e em algum momento isso quase afeta o sujeito no seu cotidiano, que em algum momento ele repete aquilo ali. E olha que a gente tem que ficar atento, que mesmo desconfiada, mesmo sendo pesquisadora, mesmo o tempo todo ligada nesse ponto, tem horas que a gente embarca nisso. Quando você vê, você já está falando. Você está, olha só que absurdo, e pum, repetiu uma bobagem daquela que você recebeu pelo celular. Agora, como o mercado ganha dinheiro com isso? O mercado só ganha dinheiro com isso. Hoje em dia, a publicidade pelo Instagram é absurda. Inclusive, na hora que você está lá no Stories, você está lá vendo aquele Stories, entra um comercial sem autorização nenhuma. Aquele troço entra no meio do... Né? São hábitos que vão sendo criados e você vê que as pessoas vão obedecendo aquilo ali. Então, essa mesma dinâmica que afetou lá atrás a rádio comunitária, né? Aqueles meios comunitários, as lideranças comunitárias que só sabiam o que eram a partir da negação, da reprodução de algo que foi dito, sem muito se questionar a respeito daquilo ali. É a mesma dinâmica que afeta hoje o cotidiano de diversas pessoas que, quando se veem, já estão replicando aquilo ali, publicizando, tornando públicas determinadas notícias ou fatos ou posts ou memes sem parar para pensar um pouquinho antes isso aquilo tem sentido, se aquilo não tem o menor sentido. Gente, aqui está todo mundo, por exemplo, agora de roupa. Não tem ninguém pelado aqui. Como que você vai repetindo? Quem fazia muito isso, muito bem, era Joseph Goebbels, né? Que era na propaganda nazista, que ele dizia que a mentira repetida muitas vezes acabava se tornando verdade. Então, assim, são estratégias de consolidação de valores que interessam ao mercado, que utilizam os mobiles e principalmente o celular. Se essas estratégias existem para um lado, tecnicamente elas podem existir para o outro. Então, a publicidade social, que é essa ampliação da publicidade comunitária, porque ela não serve só a uma comunidade, não é feita da comunidade, pela comunidade, para a comunidade, mas ela envolve a sociedade civil. Então, a publicidade social pode, de fato, absorver, entender, tentar compreender essas estratégias de naturalização de algum comum que é muito conveniente para o mercado para poder fazer resistência a essa estratégia de dominação mercadológica. É possível a gente começar a pensar na maneira de sobreviver sendo publicitário e de uma maneira bem humanizada, tecnicamente consistente. É esse o nosso caminho. Para isso ainda a gente precisa pesquisar um pouco mais, mas eu acho que a gente está indo num bom caminho nesse sentido, de fazer uma publicidade mais responsável, sendo que publicidade não se reduz a vender coisas, mas a tornar públicas as coisas que podem ser vendidas também ou não.